Capítulo 17. Mateus 17, nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 8. Mateus 17, de 1 a 8. Os irmãos me encontrando, por gentileza se coloquem de pé, para que juntos possamos ler reverentes a palavra do nosso Deus. Lembrando que eu vou ler na minha versão e os irmãos leem silenciosamente a partir de suas Bíblias. E assim nós evitamos o choque entre as versões e todos podemos compartilhar da clareza do texto. Mateus capítulo 17, de 1 a 8. Leiamos, diz assim o texto: 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Vamos meditar, queridos, sobre quando contemplamos a glória de Deus. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, este é um momento, ó Pai, onde nós desejamos ouvir os Teus conselhos para as nossas vidas. Sensibiliza, portanto, ó Pai, cada um dos nossos corações e fala, Senhor, conosco, conforme a nossa necessidade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós temos nessa passagem bíblica um episódio muito diferente, muito fantástico, onde nós vemos que alguns dos discípulos de Jesus puderam contemplar a sua glória. E ao contemplar a glória de Deus, muitas coisas vêm junto, muitas coisas acontecem, não é somente ver um brilho. Nós podemos entender que a imagem de Jesus foi diferente para eles. Eles conseguiram enxergar a pessoa de Jesus de uma forma diferente. Eles viram outros aspectos da pessoa de Jesus. Eles viram claramente a divindade de Jesus. Eles andavam com Jesus, conviviam no dia a dia, almoçavam juntos, jantavam juntos, acampavam juntos. Então Jesus era aquele homem, um homem especial, um homem bondoso, um homem amoroso, sábio, mas um homem, como aquele cego de nascença disse: foi um homem que me curou, um homem chamado Jesus. Mas depois de contemplar a glória de Jesus, Jesus mudou o seu aspecto no coração deles. Eles conseguiram enxergar que Jesus não era muito mais do que aquele homem bom, do que aquele homem poderoso. Ele era maior do que isso, ele era o próprio Deus. E nós vemos também que ao contemplar a glória de Deus na pessoa de Jesus, eles também foram agraciados com a clareza da palavra de Deus. Nós vemos aqui a imagem de Moisés, que representa a lei, o Pentateuco. Moisés era o autor do Pentateuco. E Elias representa os profetas. Então era toda a revelação de Deus para o povo, a lei e os profetas. E ainda Jesus, que representava o Novo Testamento, que eles ainda não conheciam, nós hoje conhecemos. Então, ao contemplar a glória de Deus, os discípulos também foram agraciados com a clareza a respeito da revelação de Deus. Não havia mais nenhum tipo de mistério. Os mistérios estavam então resolvidos. Existia agora plenamente a revelação de Deus diante dos discípulos, tão somente porque eles viram a glória de Deus. E também nós vemos que ainda tiveram uma graça a mais: eles ouviram a voz de Deus.
uma nuvem que chegava, a gente vê até que o apóstolo Pedro, sem saber o que fazer, sem saber como participar, Senhor, o que é que a gente faz com a tenda? Mas o Senhor nem mesmo houve resposta para essa atitude. Nos textos correlatos, nós vemos que os autores até diziam, eles disseram aquilo sem saber o que podia dizer, sem saber como participar daquele ambiente, daquilo que estava acontecendo. Então a voz de Deus se manifesta para ele, independentemente do seu coração, independentemente do que ele estava vendo, do que ele entendia. A revelação de Deus foi clara aos seus ouvidos quando disse: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Quem pode chamar Jesus de meu filho? É o próprio Deus. Então, ao contemplar a glória de Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus, ouvir em nossos corações o que é que Deus quer nos dizer. E a mensagem dele foi clara para Pedro, disse: a ele ouvi, dai ouvidos, obedecei, segui, porque este é o meu filho, em quem eu me alegro. Essas são 3 bênçãos maravilhosas para aqueles que podem contemplar a glória de Deus em Jesus, podem contemplar Jesus glorioso, que é maravilhoso. Tenho certeza que muitos dos irmãos, especialmente irmãos mais maduros na fé, mais antigos na igreja, já tiveram muitas experiências com o Senhor, e no nosso modo moderno nós podemos contemplar a glória de Deus. Mas nós podemos ver também nesse episódio que ele nos revela algo intrigante em relação ao discipulado, aqueles que seguem Jesus. Jesus, na altura do seu ministério aqui, ele já tinha muitos seguidores, já tinha muitos discípulos, já tinha nomeado os seus apóstolos, todos andavam com Jesus, já era uma igreja, mas somente alguns poucos foram selecionados para ver a glória de Deus. Não foram todos, não foram os, talvez, não sei, 50, 80 seguidores, não foram os 12 discípulos que eram apóstolos, mas somente 3, João, Tiago e Pedro. Então eu gostaria de meditar com os irmãos sobre isto. O que é necessário para eu e você vermos a glória de Deus em Jesus? Irmãos, a pessoa de Jesus, talvez hoje Jesus seja o nome mais famoso na terra, não é verdade? Todo mundo sabe quem é Jesus. Aqui no nosso país, eu insisto em dizer, é um dos países mais evangelizados do mundo. Alguns até dizem que é o país mais católico do mundo. Creio que não, eu creio que é o país mais cristão que existe, onde temos quase a totalidade dos brasileiros conhecedores de Jesus. Mas são conhecedores de Jesus como a maioria dos seus discípulos de então, desse momento aqui. São conhecedores de Jesus como a maioria das pessoas que nós conhecemos que nem estão aqui, nem se dizem cristãos, simplesmente sabem que Jesus existiu, como a maioria dos seus apóstolos até. É muito fácil saber que Jesus historicamente existiu, mas para conseguir enxergá-lo como o próprio Deus, para conseguir olhar para Jesus não somente como Jesus da história, como Jesus poderoso, o Jesus profeta, mas o Jesus que é o próprio Deus, é a pessoa de Deus entre nós, é necessário uma certa qualidade no coração. E é isso que nós vamos procurar nesses 3 apóstolos, apóstolos especiais, que desenvolveram em seus corações algo diferente, de modo que Jesus os tomou entre os outros. Todos eram preciosos, valiosos, amados, mas esses 3, por que foram tomados de uma forma separada, de uma forma especial, para receberem uma bênção tão grande? Certamente todos gostariam de estar no lugar deles. Eu creio que todos, até mesmo aqueles que não eram apóstolos, os discípulos, todos queriam participar daquele momento especial. E por que só esses 3? Vamos olhar então, irmãos, algumas particularidades dessas 3 personagens tão especiais na vida e no ministério de Jesus. Vamos tomar primeiro o apóstolo João. Eu não vou saber dizer qual seria mais importante, o que deveria ser primeiro no grupo. Então vamos por ordem de idade. Eu acho que João era mais jovem, eu acho que sempre o jovem vem antes, não é isso, jovens? Então
Vamos analisar a vida do apóstolo João. Ao lermos o Evangelho de João, nós vemos que ele é até diferente dos outros evangelhos. Ele não mostra Jesus no contexto histórico. Ele não aponta para Jesus como o homem Jesus. Ele mostra desde o início do seu livro, quando começa a falar, no princípio era o verbo se fez carne. Desde toda a sua narrativa, ele mostra o coração de Jesus, o amor de Jesus. Jesus que ama as pessoas. Aliás, é no livro dele, no evangelho dele, que nós encontramos a célebre frase de Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, eu, você, qualquer um, quem não está aqui, quem nunca se decidiu por Jesus, tem a oportunidade. Qualquer um que o aceitar tem a vida eterna, não pereça mais. Foi o apóstolo João que entendeu que Jesus amava as pessoas. Ele se auto-intitulava como o apóstolo amado. Então, talvez, queridos, João tenha sido o primeiro a perceber que Jesus nos ama. Jesus o amava de uma forma especial. Ele até achou que amava mais a ele do que aos outros. Talvez não, creio que não. Creio que o amor de Jesus por João era igual ao amor de Jesus por mim. É igual ao amor que Jesus tem por você e por todos nós. Mas o apóstolo João teve a sensibilidade de perceber isso. Perceber que aquela bondade de Jesus não era só porque ele era legal. O trabalho de Jesus não era só porque ele queria fundar uma igreja. Não é porque ele queria que todos o conhecessem. É porque ele amava a João. Ele amava as pessoas. Portanto, ao reconhecer o amor de Jesus, nós damos o primeiro passo em direção a vermos, enxergarmos a glória de Deus. Não há por que o Senhor revelar a sua glória a quem não acredita no seu amor, a quem não recebe o seu amor, a quem não o tem como amor. Não tem por que o Senhor revelar a sua glória a estranhos. Mas o apóstolo João achava que ele era especial na vida de Jesus. Ele percebeu isso. Ele percebeu que Jesus tinha um carinho especial. Talvez ele não tivesse visto que Jesus tinha esse mesmo carinho especial por todos, mas ele sentia em seu coração que quando Jesus chegava perto dele, o seu olhar era de amor, as suas palavras eram confortadoras, o seu gestual era digno de amizade, era próprio de paterno, era de um amigo próximo. Ele sentiu em seu coração que Jesus o amava, e isso o colocou acima dos demais apóstolos. Essa foi a primeira qualidade que nós podemos ver naqueles 3 homens que puderam contemplar a glória de Deus em Jesus. O segundo personagem que temos é Tiago. Tiago era irmão de João. Não é aquele Tiago, irmão de Jesus. Aquele não era apóstolo. Aquele foi pastor depois. Mas esse aqui era o apóstolo, filho de Zebedeu. Trabalhavam junto com o pai. Eram 2, eles tinham uma empresa. O texto bíblico diz que quando Jesus os chamou, eles deixaram seu pai, que ficou com seus funcionários. Então, naquela época, ter funcionários quer dizer que era uma empresa grande, era uma família de status social elevado. A gente viu no episódio da crucificação, quando Jesus foi preso, quando foi julgado lá no Sinédrio, o apóstolo João frequentava a casa do sumo sacerdote. Quer dizer, a família dele era uma família da alta sociedade, era uma família que tinha um conhecimento especial, provavelmente eram pessoas mais cultas, eram pessoas que sabiam ler e escrever, o que isso naquela época significa ser hoje um doutor, ser uma pessoa respeitada na sociedade. Então Tiago tinha essas prerrogativas. Porém, era um homem que abandonou a sua vida social, abriu mão da sua estirpe, abriu mão dos seus favores sociais, das suas posições privilegiadas, para servir a Jesus, para seguir a Jesus. E demonstrou na sua trajetória junto com Jesus uma qualidade muito especial, que é muito pouco ventilada. Eu até procurei na Bíblia, é difícil achar. Mas Tiago era um homem corajoso. Ele não tinha medo, e ele tinha capacidade de enfrentar qualquer que fosse o desafio por causa de Jesus. Mais tarde a gente vê lá, já em Atos, que ele foi o primeiro dos apóstolos que entregou a própria vida por Jesus. Ele foi morto por Herodes, condenado à morte,
por não balançar na sua fé, por não negar o nome de Jesus. Lá atrás, talvez um ano antes, Jesus já olhava no coração dele e sabia que ele era capaz de enfrentar qualquer coisa pelo nome de Jesus. Jesus sabia da sua coragem, da sua ousadia em ser fiel até a morte. Hoje, graças a Deus, ninguém vai ser condenado por causa de Jesus. Não existe mais isso. Tomara que não volte a existir por muitos anos. Mas ainda podemos perceber nas pessoas corajosas outros indícios de sua bravura, na sua fidelidade a Jesus, na sua capacidade de servi-lo como servo obediente, na sua integridade moral por representar Jesus. Esses são os homens e as mulheres, as pessoas que manifestam a mesma coragem de Tiago, um apóstolo capaz de enfrentar qualquer tipo de dificuldade, não tinha medo por causa do nome de Jesus. E aqui nós encontramos então a segunda qualidade no meio daquele grupo que capacitou aqueles homens a contemplarem claramente a glória de Deus na pessoa de Jesus. A coragem de ser fiel, de poder assumir um compromisso e dizer: não vou falhar enquanto viver. A coragem de dizer: eu vou fazer parte do trabalho do Senhor enquanto viver. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas enquanto eu estiver aqui andando, serei fiel a Jesus. Poucos homens são capazes disso. E Tiago foi capaz disso. Jesus olhava para o coração dele, sabia. Jesus sabe quem somos, conhece a minha ousadia e a sua, sabe das nossas fragilidades, o quanto podemos ter medo, o que vai nos abalar. E sabia também de Tiago o que poderia abalar. E ele foi, inclusive, até o fim. Foi Tiago quem pediu, a mãe dele pediu que ele tivesse uma posição privilegiada no reino. E Jesus olhou para ele e disse: você pode beber do cálice que eu vou beber? Ele disse: posso. E pôde mesmo. E Jesus disse: vai beber, vai experimentar como é duro ser fiel até a morte. E ele foi fiel até a morte. E nesse momento aqui, na transfiguração do monte, nós vimos que Jesus reconhecia essa virtude, essa qualidade de Tiago. Por isso que ele o tomou, para que ele pudesse ver a glória de Deus e todas as suas bênçãos envolvidas. E por fim nós temos um outro personagem, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é um dos mais emblemáticos dos apóstolos. Era um homem difícil, um homem diferente dos demais. Era um homem duro, explosivo, sanguíneo. E era um homem forte. Ele era um pescador. Naquela época era difícil. Ele conduzia aqueles barcos remando. Era um remador. O remo é um dos esportes que mais desenvolve o corpo masculino. Vocês já viram. E o apóstolo Pedro era acostumado a remar. Então ele era um homão. Eu não sei porquê. Eu vi um quadro lá que o apóstolo Pedro era lá, um carequinha baixinho lá. Eu não sei por que esse preconceito com os carequinhas. Mas ele estava lá baixinho, lá franquinho. Pedro era um homem forte. Foi ele que pegou uma espada para sair correndo atrás do soldado. Enfrentou qualquer um. Ele não tinha medo. Era um homem corajoso, capaz, confiava nos seus braços, confiava na sua capacidade. Era um homem de temperamento marcante. Era um homem difícil. Mas foi esse mesmo homem de coração duro, esse homem de mãos calejadas, um homem sem nenhum tipo de polimento. Mas quando Jesus perguntou: e vocês? O que é que pensam de mim? O que é que vocês dizem que eu sou? Então, depois do provável silêncio que tem acontecido, pela falta de condições de responder uma pergunta tão difícil, o apóstolo Pedro quebra o silêncio e diz: eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo que a história inteira estava esperando. Ao dizer isso, ele estava se confrontando com toda a cultura judaica. Ele estava indo de encontro com todas as leis. E ele disse: eu sei que o Senhor é o Cristo, é o próprio Filho de Deus. Então Jesus, em seu coração, olhou para aquele homem duro e disse: e saiba que não foi a sua lógica que lhe revelou isso. Não foi a capacidade humana que fez isso. Não, nem teria sido de Pedro. Mas foi porque Deus, o Espírito Santo, tocou no seu coração
Então aqui nós encontramos a terceira virtude maravilhosa que faz com que uma pessoa possa contemplar a glória de Deus, possa conhecer a Jesus tal como Ele é abrir o seu coração para a orientação do Espírito Santo e confessar Jesus o Senhor. Talvez uma das coisas mais difíceis hoje em dia, talvez um dos passos mais trabalhosos que a grande maioria dos homens do nosso país, da nossa cidade, não podem dar, porque eles não têm um coração como Pedro, um coração que se abre para ouvir o Espírito Santo. E então, movido pelo Espírito Santo, orientado por Deus, confessar: eu declaro que Jesus é o Senhor. Foi isso que o apóstolo Pedro fez. E por causa disso ele recebeu essas bênçãos imensas de ver a glória de Deus na pessoa de Jesus. Expansivo do jeito que ele era, não sabia o que fazer, achava que tinha que tomar uma atitude, se meteu no meio do culto para saber o que, para tentar ajudar. Mas o Senhor, na sua misericórdia, sabe das nossas incapacidades, sabe do nosso mundo lá tão falho, sabe das nossas dificuldades, imperfeições diante da igreja, diante da sua santidade. Então, independentemente da atitude dele, o Senhor Deus falou ao coração dele, falou ao coração de Pedro. Somente Pedro, Tiago e João puderam ouvir diretamente a voz de Deus em seus corações. Não havia nenhuma outra testemunha lá, mas eles foram unânimes em contar que isto aconteceu. Portanto, ouviram em seus corações a voz de Deus. Do mesmo jeito, queridos, que Deus fala até hoje conosco, em nossos corações. E de uma forma que não há outra testemunha, só nós podemos ouvir a voz de Deus. Mas para nós ouvirmos a voz de Deus, para nós compreendermos claramente toda a revelação de Deus, é necessário contemplar a glória de Deus. Senão, Jesus é somente uma religião. Senão, Jesus é somente para muitos um ídolo. Eu até estava comentando hoje com os jovens que algumas pessoas olham para Jesus como um ídolo. Jesus não é um ídolo. Um ídolo é qualquer coisa entre você e Jesus. Qualquer coisa. Dinheiro, poder, família. Existem filhos ídolos. Existem mães ídolas. Existem. Mas na verdade, Jesus nunca foi um ídolo. Ele é o próprio Deus, disse o apóstolo Pedro. Portanto, queridos, para termos essas bênçãos, nós precisamos contemplar a glória de Deus. E para contemplar a glória de Deus, precisamos procurar em nossos corações estas virtudes. Reconhecer que Jesus ama você de uma forma pessoal. Jesus conhece você pelo seu nome. Isso foi o que mais me fez atrasar, queridos irmãos, em entender a glória de Deus diante dos meus olhos. Eu tinha dificuldade de entender que Jesus me amava. Era fácil entender que Jesus amava a humanidade, amava o mundo, amava todo mundo, amava a igreja, mas não é assim o amor de Jesus. Ele amava pessoalmente. O apóstolo João disse: eu sou o apóstolo amado. Ele percebeu na sua vida o amor de Jesus, porque a verdade é que Jesus ama você de uma forma pessoal. A segunda virtude é a coragem de dizer diante do Senhor: eu estou pronto para assumir um compromisso com o Senhor, porque o Senhor revelaria a sua grande glória a estranhos. Há pessoas que ouvem o culto e vão embora. Há pessoas que são quantos irmãos que ouvem a mensagem todos os domingos. Aliás, todos os dias na internet a gente tem culto 24 horas por dia, ouvem tudo. Mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque é difícil assumir um compromisso. É difícil dizer: Senhor, eu quero uma mudança radical na minha vida. Eu quero me tornar um desses. É difícil? Claro que é difícil. Não estou dizendo que é fácil. Foi difícil para mim, foi difícil para todos. Mas é imprescindível para que tenhamos acesso à glória de Deus. E por fim, são necessárias as palavras de Pedro em nossos lábios. Eu confesso que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E depois desta confissão, todas as coisas começam a mudar.
todas as coisas começam a se tornar realidade. Aquela glória de Jesus parecia uma coisa fantástica, não era mais. Fazia parte agora da história deles. Mais tarde, o apóstolo Pedro, na sua carta, na sua segunda carta, no primeiro capítulo, ele confessa: nós somos testemunhas oculares da glória de Deus. Nós não sabemos porque alguém contou, porque era lógico, mas porque nós vimos que Jesus era o Senhor. Portanto, queridos, a glória de Deus, ela está acessível a todos os olhos. Qualquer ser humano pode olhar para Jesus e enxergar a sua glória de Deus. E somente depois disso é que nós temos todas as transformações que queremos para nos tornarmos seguidores, santos seguidores do Senhor. Portanto, queridos, vamos fechar nossos olhos agora e vamos orar. E vamos apresentar ao Senhor a nossa disposição em aceitar o amor que Jesus tem por você, aceitar o compromisso de servi-lo até o fim e confessar sozinho em seu coração. Não vou pedir que você levante a mão, eu acho que isso tem sido um costume de nossas igrejas, né? Mas os irmãos já devem ter percebido, eu não tenho esse hábito, porque eu creio que a sua decisão é pessoal somente com Jesus, com ninguém mais, com nenhuma igreja, com nenhum pastor, mas com Jesus. Então, silenciosamente, em seu lugar, você diz: Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que me ama, e eu quero assumir um compromisso com o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, o Senhor sabe, ó Pai, quantos de nós confessou Jesus como Senhor. Talvez esta noite, ó Deus, sabe quantos de nós pôde perceber em seus corações, em nossos corações, o verdadeiro amor do Teu Filho por cada um de nós. E sabe, ó Deus, da nossa capacidade, da nossa coragem de assumirmos compromissos com Jesus. Por isso rogamos, ó Deus, que o Senhor tome em suas mãos todos nós que tivemos a ousadia de proferir as palavras dos teus apóstolos antigos. E faz, ó Deus, com que todos nós sejamos participantes da glória do Senhor Jesus. Enche-nos, ó Deus, com a glória do Senhor, para que as nossas vidas possam resplandecer a luz de Jesus, de modo que muitas outras pessoas possam ver em nós que nós mudamos e que o Senhor nos chamou para essas mudanças. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, e que ela venha, ó Deus, diretamente de encontro às nossas necessidades espirituais. Rogamos, Senhor, agora quando estamos encerrando o nosso culto, que o Senhor faça, ó Pai, com que todas as Tuas palavras possam reverberar em nossos corações ao longo de toda essa semana. E que em todas as nossas situações, onde quer que estejamos, possamos estar lembrados dos nossos compromissos com o Senhor e da grande bênção que temos de sermos participantes da obra e da glória de Jesus aqui na terra. Abençoa, Senhor, cada família que está aqui representada. Abençoa, Deus, cada um dos corações que foi tocado pelo Senhor esta noite. E faz, ó Deus, com que todos possamos abençoar outras pessoas com as Tuas doces palavras. É o que nós pedimos, Senhor Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos ainda orar silenciosamente ao som do pós-culto. Neste momento, nós podemos falar com Deus e consolidar as nossas decisões de segui-lo fielmente até o fim de nossas vidas. Oremos silenciosamente. Depois da música, nós nos retiramos para os nossos cumprimentos.